Você já se olhou no espelho ultimamente e se perguntou quando foi que perdeu aquele brilho no olhar? Quando foi que deixou de se sentir desejada pelo homem que dorme ao seu lado há tantos anos? Se neste momento você sente um aperto no peito, se uma lágrima teimosa insiste em aparecer, eu quero te dizer algo. Você não está sozinha e, principalmente, você não perdeu seu valor. Eu sei que há noites em que você deita na cama e sente como se estivesse dormindo ao lado de um estranho. Sei que há manhãs em que você acorda e se pergunta se ainda existe amor verdadeiro entre vocês dois, ou se é apenas o hábito que os mantém juntos. Sei porque eu converso todos os dias com mulheres como você, mulheres que construíram uma vida inteira ao lado de alguém e agora se questionam se essa construção ainda faz sentido. Minha querida, se você chegou até aqui, se algo dentro do seu coração te trouxe até este momento, é porque existe uma parte de você que ainda acredita, uma parte que ainda tem esperança. E eu estou aqui para te dizer que essa esperança não é ingênua, ela é o seu maior tesouro, porque só quem ainda acredita no amor tem a coragem de questionar quando ele parece ter se perdido. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode parecer impossível, como voltar a se sentir irresistível depois dos 50 anos. Como reacender não apenas o desejo do seu marido, mas principalmente o seu próprio desejo de viver plenamente, de se sentir viva, vibrante e magnética. Mas antes de falarmos sobre sedução, precisamos falar sobre algo mais profundo. Precisamos falar sobre você se reconectar com quem você realmente é. Sabe o que eu aprendi conversando com centenas de mulheres ao longo dos anos? Que a verdadeira irresistibilidade não tem nada a ver com idade, tem a ver com presença, tem a ver com autenticidade, tem a ver com você ocupar o seu próprio espaço no mundo com a certeza de que merece estar ali. E quando uma mulher descobre isso, ou redescobre isso, ela se torna magnética de uma forma que vai muito além da aparência física. Eu me lembro de uma conversa que tive com Helena, uma mulher de 53 anos que me procurou completamente perdida. Ela me disse: eu não sei mais quem eu sou. Passei 30 anos sendo esposa, mãe, dona de casa, profissional, mas Helena? Quem é Helena? E enquanto ela falava, eu via nos olhos dela uma dor que eu reconhecia, porque é a dor de muitas de nós. A dor de ter se perdido no meio de tantos papéis que assumimos na vida. Helena me contou que seu marido praticamente não a tocava mais, que conversas haviam se tornado raras, limitadas ao essencial, contas, filhos, problemas práticos. Ela disse que se sentia invisível na própria casa, como se fosse apenas mais um móvel que sempre esteve ali. E quando eu perguntei a ela quando foi a última vez que ela havia feito algo só para ela, só porque queria, ela ficou em silêncio por longos minutos. Eu não me lembro, ela finalmente sussurrou. E naquele momento eu soube que Helena não precisava aprender a seduzir o marido. Ela precisava aprender a seduzir a si mesma primeiro. Você se identifica com a história da Helena? Você também se perdeu no meio do caminho? Você também sente que se tornou uma versão apagada de quem costumava ser? Se a resposta for sim, eu quero que você respire fundo e entenda uma coisa. Reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro passo para a sua transformação. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa voltar a ser quem você era aos 20, 30 ou 40 anos. Você precisa descobrir quem você é agora, aos 50 e poucos, com toda a sabedoria, experiência e profundidade que você conquistou. E essa mulher, essa versão madura, experimentada e sábia de você, ela tem um poder de sedução que você nem imagina. Mas antes de chegarmos lá, precisamos fazer algumas perguntas dolorosas, mas necessárias. Porque não podemos construir algo novo sobre uma base rachada sem primeiro olhar essas rachaduras de frente. Primeira pergunta, e eu quero que você seja brutalmente honesta consigo mesma. Quando foi a última vez que seu marido realmente te viu?
Não estou falando de um olhar casual, distraído, enquanto ele mexe no celular ou assiste televisão. Estou falando daquele olhar que te fazia sentir especial, desejada, única. Daquele olhar que dizia sem palavras: que sorte a minha ter você na minha vida. Se você está fazendo força para lembrar, se está procurando na memória e não consegue encontrar esse momento nos últimos meses ou até anos, eu entendo a dor que isso causa. Mas quero que você entenda algo. Essa invisibilidade que você sente não é culpa sua. Não é porque você não é mais bonita, desejável ou interessante. É porque em algum momento vocês dois entraram no piloto automático da vida. Vocês se acostumaram. E o costume, minha querida, é o maior inimigo do desejo. O costume nos faz parar de ver, parar de admirar, parar de conquistar. Vocês viraram colegas de apartamento em vez de serem amantes. Viraram sócios na administração da família em vez de serem companheiros de jornada. Mas aqui está algo que talvez você não tenha considerado. Se ele parou de te ver, pode ser porque você também parou de se mostrar. Se ele parou de te conquistar, pode ser porque você parou de ser conquistável. E quando eu digo conquistável, não estou falando de se fazer de difícil ou jogar joguinhos. Estou falando de manter viva em você aquela centelha que faz com que valha a pena ser conquistada. Agora, segunda pergunta, e essa talvez seja ainda mais difícil. Você ainda sente desejo pelo seu marido? Não estou falando de amor. Amor é uma coisa diferente, mais estável, mais constante. Estou falando de desejo, daquela vontade física, daquela atração que faz seu coração acelerar quando ele entra no quarto, que faz você querer tocá-lo, beijá-lo, estar perto dele de um jeito íntimo. Se você hesitou para responder, se teve que pensar muito, ou se a resposta foi um não doloroso, eu entendo. E quero que você saiba que isso não faz de você uma pessoa ruim ou uma esposa inadequada. Faz de você humana. Porque o desejo não é uma torneira que a gente liga e desliga na hora que quer. O desejo precisa ser alimentado, cultivado, cuidado como uma planta delicada. E talvez ao longo dos anos vocês tenham se esquecido de regar essa planta. Talvez tenham ficado tão ocupados, cuidando de tudo e de todos, que se esqueceram de cuidar da intimidade entre vocês. Talvez o desejo tenha ido morrendo lentamente, tão devagar, que vocês nem perceberam quando ele se foi. Mas aqui está uma verdade libertadora. O desejo pode ser reavivado. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Vi casais que se reencontraram depois de anos de frieza, de distância, de convivência, sem paixão. Vi mulheres que descobriram formas completamente novas de se conectar com seus parceiros e consigo mesmas. Lembro-me de Cláudia, 54 anos, que me disse: eu achei que a paixão era coisa de jovem. Achei que depois de uma certa idade, o que importava era apenas o companheirismo. Mas sabe o que aconteceu com Cláudia? Ela descobriu que a paixão madura é diferente da paixão jovem, mas pode ser até mais intensa, mais profunda, mais satisfatória. A paixão jovem é como um fogo de palha, intensa, deslumbrante, mas que queima rápido. A paixão madura é como as brasas na lareira, queima devagar, mas esquenta por muito mais tempo. E quando você aprende a atiçar essas brasas, quando você redescobre o prazer de seduzir e ser seduzida, algo mágico acontece não apenas no seu relacionamento, mas em toda a sua vida. Porque aqui está o segredo que poucas pessoas te contam. Quando você se reconecta com sua sensualidade, quando você volta a se sentir desejável e desejante, isso transforma não apenas a forma como seu marido te vê, mas principalmente a forma como você se vê. Você anda diferente, fala diferente, ocupa o espaço diferente. Você irradia uma energia que as pessoas notam, mesmo sem entender exatamente o que é.
mas vamos ser realistas aqui. Não adianta eu ficar pintando um cenário cor-de-rosa se a realidade é que talvez seu marido também esteja perdido nesse processo. Talvez ele também não saiba mais como te conquistar, como te tocar, como despertar em você aquela mulher apaixonada que existia no começo da relação. Terceira pergunta, e essa vai exigir ainda mais honestidade. Vocês ainda se esforçam um pelo outro? Não estou falando apenas de esforço físico, embora isso também seja importante. Estou falando de esforço emocional, de atenção, de cuidado. Vocês ainda tentam impressionar um ao outro, surpreender, conquistar? Ou chegaram naquele ponto em que acham que, porque são casados há tanto tempo, não precisam mais fazer esse esforço? Porque vou te contar uma verdade que pode doer, mas que você precisa ouvir. O casamento não é uma linha de chegada. O casamento é uma jornada que requer combustível constante. E esse combustível é feito de pequenos gestos, de atenção, de cuidado mútuo, de interesse genuíno um pelo outro. Se vocês pararam de se esforçar, se cada um está apenas vivendo sua vida lado a lado, em vez de construir uma vida juntos, então não é surpresa que a paixão tenha esfriado. Não é surpresa que vocês se sintam como estranhos, porque de certa forma, vocês se tornaram estranhos mesmo. Mas aqui está a boa notícia. Isso pode mudar. E pode começar com você. Pode começar hoje, agora mesmo, com uma decisão simples. A decisão de voltar a se esforçar. Não apenas por ele, mas por você, por vocês dois. Pela vida que vocês construíram juntos e que ainda pode ser muito mais rica, mais profunda, mais satisfatória. Eu me lembro de Ana Paula, 49 anos, que me disse: eu me sinto como se estivesse vivendo no modo automático há anos. Levanto, faço café, ele sai para trabalhar, eu vou para o meu trabalho, voltamos, jantamos assistindo televisão, vamos dormir. Fim. Repetir no dia seguinte. E quando eu perguntei a ela o que ela gostaria que fosse diferente, ela começou a chorar. Eu gostaria de me sentir viva de novo, ela disse. Gostaria de me sentir mulher, não apenas funcionária, dona de casa, mãe. Gostaria que ele me olhasse como ele olhava no começo, como se eu fosse especial, única. E sabe o que eu disse? E para Ana Paula, a mesma coisa que estou dizendo para você agora. Você ainda é especial. Você ainda é única. Mas talvez você tenha se esquecido disso. Talvez você tenha se escondido atrás de tantos papéis, de tantas responsabilidades, que perdeu contato com essa mulher extraordinária que vive dentro de você. E para reencontrar essa mulher, para trazê-la de volta à superfície, você precisa começar fazendo algo que talvez não faça há muito tempo. Você precisa se olhar com carinho, precisa se tratar com gentileza, precisa se dar permissão para ser humana, para ter desejos, para querer coisas bonitas para você. Quando foi a última vez que você comprou uma roupa só porque gostou, não porque precisava? Quando foi a última vez que você se arrumou apenas para se sentir bonita, não porque tinha um compromisso? Quando foi a última vez que você fez algo só seu, algo que te dava prazer, que te fazia sentir realizada? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, se está percebendo que faz muito tempo que não cuida de si mesma dessa forma, então chegamos ao ponto central do nosso assunto. Você não pode dar o que não tem. Você não pode irradiar sensualidade se não se sente sensual. Você não pode ser magnética se não se sente atraente. Você não pode conquistar o desejo do seu marido se perdeu o contato com o seu próprio desejo. E aqui começamos a jornada de volta para casa, para a casa que é você mesma. O primeiro passo, minha querida, é fazer as pazes com seu corpo. Eu sei que isso pode soar impossível numa época em que sentimos que nosso corpo nos traiu, que não é mais o que era, que carrega as marcas do tempo, da maternidade, da vida. Mas eu preciso te dizer algo importante. Seu corpo não é seu inimigo.
Seu corpo é sua casa há décadas, seu companheiro de jornada, o veículo que te trouxe até aqui. Essas linhas de expressão que você tanto critica, elas são o mapa de todos os sorrisos que você deu, de todas as alegrias que viveu. Essas marcas que considera imperfeições, elas são a prova de que você viveu plenamente, que amou, que se doou, que experimentou a vida em toda a sua intensidade. Eu conheci Rosa, uma mulher de 52 anos que chegou até mim completamente complexada com o próprio corpo. Ela me disse que não conseguia mais ficar nua na frente do marido, que sempre apagava a luz, que evitava situações de intimidade porque se sentia feia, velha, inadequada. E sabe o que descobrimos juntas? Que o marido de Rosa nem havia notado as imperfeições que ela tanto via no espelho. Ele continuava achando ela bonita, desejável, atraente. O problema não estava no olhar dele, estava no olhar dela para si mesma. Então Rose e eu começamos um trabalho de reconexão com o próprio corpo. Começou com exercícios simples, olhar-se no espelho todos os dias e encontrar uma coisa que gostava em si mesma. No primeiro dia, ela disse que foi difícil. No segundo, um pouco menos. Na terceira semana, ela já conseguia ver beleza onde antes só via defeitos. E o que aconteceu? Rosa começou a se carregar de forma diferente, começou a ocupar o espaço com mais confiança, começou a se vestir de forma que realçava o que gostava em si mesma. E seu marido? Ele notou, claro que notou, porque quando uma mulher se ama, quando se aceita, quando se celebra, isso se irradia em tudo que ela faz. Mas cuidar do corpo não é apenas aceitar como ele está, embora isso seja fundamental. É também cuidar dele com carinho, dar a ele a atenção que merece. E não estou falando de procedimentos estéticos caros ou dietas miraculosas. Estou falando de pequenos gestures de amor próprio que fazem uma diferença enorme. Uma pele bem hidratada, um perfume que você ama, roupas que te fazem sentir confiante, cabelos cuidados de uma forma que te agrada. Essas são pequenas formas de honrar seu corpo, de mostrar a ele que você se importa, que ele é importante para você. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito. Sensualidade não é apenas sobre aparência física. Sensualidade é sobre presença. É sobre você estar plenamente presente no seu próprio corpo, conectada com suas sensações, aberta para o prazer da vida. Uma mulher sensual é aquela que saboreia o café da manhã, que sente realmente o sol na pele, que se deleita com uma música bonita, que aprecia a textura de um tecido macio. É aquela que vive através dos sentidos, que não apenas passa pela vida, mas a experimenta plenamente. E quando você se reconecta com essa sensualidade, quando volta a habitar plenamente seu próprio corpo, algo mágico acontece. Você se torna magnética, não porque mudou fisicamente, embora talvez tenha mudado também, mas porque mudou energeticamente. Você irradia vida, prazer, presença, e isso é irresistível. Lembro-me de Fernanda, 55 anos, que me disse uma frase que nunca esqueci. Eu descobri que sedução não é sobre o que você mostra, é sobre o que você sente. Fernanda aprendeu a se reconectar com sua sensualidade através de coisas simples. Dançar sozinha em casa, tomar banhos demorados com óleos perfumados, usar lingeries bonitas, mesmo quando ninguém ia ver. Caminhar prestando atenção na sensação dos pés tocando o chão. E o que aconteceu com o casamento de Fernanda? Seu marido começou a notá-la de novo, começou a elogiá-la, a procurá-la, a demonstrar interesse, não porque ela tinha mudado fisicamente, mas porque tinha mudado a energia que emanava. Ela voltou a ser aquela mulher vibrante, viva, magnética, que ele havia se apaixonado anos atrás. Mas aqui precisamos falar de algo delicado.
E se você fizer todo esse trabalho de reconexão consigo mesma e seu marido não responder? E se você se tornar essa versão mais viva, mais sensual, mais confiante de si mesma e ele continuar distante, desinteressado? Esta é uma possibilidade real, minha querida. E precisamos olhá-la de frente, porque às vezes, quando uma pessoa muda, quando evolui, isso pode evidenciar que a outra pessoa estagnou. Às vezes, o problema não é apenas a rotina do relacionamento, é que vocês cresceram em direções diferentes, se tornaram pessoas diferentes, querem coisas diferentes da vida. E se for esse o caso, se você fizer todo esse trabalho de autodescobrimento e perceber que vocês realmente se tornaram incompatíveis, isso não é um fracasso, é uma verdade. E verdades, por mais dolorosas que sejam, são sempre preferíveis às mentiras que vivemos para nos proteger. Mas antes de chegar a essa conclusão, antes de tomar qualquer decisão drástica, eu quero que você experimente algo. Quero que você fale com seu marido, de verdade. Não sobre contas, não sobre os filhos, não sobre problemas práticos. Quero que você fale sobre vocês dois. Escolha um momento calmo, sem distrações, e diga a ele como você se sente. Diga que sente falta da intimidade que vocês tinham, da conexão, da paixão. Diga que quer resgatar isso, que está disposta a fazer a parte dela, mas que precisa que ele também queira, também se esforce. E aqui está algo importante. Não faça isso como um ultimato, não faça como uma cobrança, faça como um convite. Convide-o para essa jornada de redescoberta mútua. Diga a ele que você está mudando, crescendo, se redescobrindo e que gostaria que ele fizesse parte dessa jornada. Talvez ele se surpreenda. Talvez ele também esteja sentindo a mesma coisa que você, mas não soubesse como expressar. Talvez ele também sinta a falta da paixão, da intimidade, da conexão verdadeira entre vocês. Talvez ele apenas não soubesse como começar essa conversa. Ou talvez não. Talvez ele esteja confortável com o status quo, satisfeito com essa vida no piloto automático. E se for esse o caso, você terá uma informação importante para tomar suas decisões. Mas independente da resposta dele, uma coisa eu posso te garantir. Esse trabalho que você está fazendo consigo mesma, essa jornada de volta para casa, que é o seu próprio ser, essa nunca é perda de tempo. Nunca é energia mal investida. Porque, no final das contas, o relacionamento mais importante que você tem na vida é o relacionamento consigo mesma. E aqui chegamos a um ponto crucial da nossa conversa. A redefinição do que significa ser irresistível depois dos 50. Por quê? Sociedade nos vendeu uma mentira, minha querida. Nos vendeu a ideia de que irresistibilidade é sobre juventude, sobre firmeza física, sobre corresponder a um padrão específico de beleza. Mas eu quero te contar sobre um tipo diferente de irresistibilidade. Quero te falar sobre o magnetismo, que vem da autenticidade, da confiança, da profundidade. Quero te falar sobre o poder de sedução de uma mulher que conhece a si mesma, que se aceita completamente, que vive com propósito e paixão. Esse tipo de mulher, e você pode ser essa, mulher, ela entra num ambiente e as pessoas notam. Não porque ela é a mais jovem ou a mais fisicamente perfeita, mas porque ela irradia algo que é muito mais raro e muito mais valioso. Ela irradia vida, ela irradia autenticidade, ela irradia a confiança de quem sabe exatamente quem é e não se desculpa por isso. Eu conheci muitas mulheres assim ao longo da minha vida. Mulheres que aos 50, 60, 70 anos eram mais magnéticas do que jamais haviam sido aos 20 ou 30. E sabe qual era o segredo delas? Elas haviam parado de tentar ser outra pessoa e haviam começado a ser completamente elas mesmas. Sandra, por exemplo, uma mulher de 58 anos que conhecia há alguns anos.
Ela havia passado décadas tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, sempre se moldando às expectativas dos outros, sempre tentando agradar, sempre colocando suas próprias necessidades em último lugar. Aos 55 anos, depois de um susto de saúde que a fez repensar suas prioridades, Sandra decidiu que era hora de viver para si mesma. Não de forma egoísta, mas de forma autêntica. Ela começou a expressar suas opiniões verdadeiras. Começou a vestir as roupas que realmente gostava, não as que achava que eram apropriadas para a idade. Começou a perseguir hobbies que sempre quis experimentar. E o que aconteceu? Seu marido, que havia anos parecia indiferente à sua presença, começou a vê-la com novos olhos. Começou a fazer perguntas sobre o que ela estava fazendo, a se interessar por seus novos projetos. Começou a notar que estava casado com uma mulher fascinante que ele havia parado de ver porque ela havia parado de se mostrar. E aqui está a lição mais importante que Sandra me ensinou. Você não pode ser irresistível tentando ser quem você não é. Você só pode ser irresistível sendo completamente, autenticamente quem você é. Isso significa parar de se desculpar pela sua idade, parar de se esconder atrás de roupas sem graça porque acha que não pode mais usar cores vivas ou cortes interessantes. Parar de diminuir suas ambições porque acha que já passou da idade de sonhar grande. Parar de silenciar suas opiniões porque aprendeu que mulheres devem ser sempre agradáveis e complacentes. Significa abraçar sua sabedoria, sua experiência, sua profundidade. Significa reconhecer que você tem coisas para dizer que só alguém que viveu o que você viveu pode dizer. Significa entender que sua perspectiva única, forjada por décadas de experiência, é um tesouro, não um fardo. E aqui está algo que pode te surpreender. Homens maduros, homens que também passaram pelos desafios e transformações da vida, eles valorizam isso. Eles valorizam uma mulher que tem substância, que tem histórias para contar, que sabe quem é e o que quer. Eles se cansam da superficialidade tanto quanto nós. Então, se você quer voltar a ser irresistível para seu marido, comece sendo irresistível para si mesma. Comece a se tratar como a mulher valiosa, interessante, fascinante que você é. Comece a investir em si mesma, em seus interesses, em seus sonhos, em seu crescimento pessoal. Porque aqui está uma verdade que poucos te contam. Quando você para de viver em função do outro e começa a viver em função de si mesma, quando você para de ser coadjuvante na própria vida e assume seu papel de protagonista, você se torna magnética de uma forma que nem imagina. E se seu marido for inteligente, ele vai notar. Ele vai querer fazer parte dessa nova versão de você. Ele vai querer conquistar novamente essa mulher interessante que redescobriu o prazer de viver. Mas e se ele não notar? E se ele estiver tão perdido em sua própria crise de meia-idade, tão desconectado de si mesmo, que não conseguir enxergar a mulher extraordinária que tem ao lado? Bem, aí você terá uma decisão a tomar, e será uma decisão informada, tomada a partir de um lugar de força, não de desespero. Será a decisão de uma mulher que se conhece, se valoriza e sabe o que merece. Mas vamos voltar ao cenário esperançoso e mais provável. Vamos falar sobre o que acontece quando dois adultos maduros decidem se redescobrir, tanto individualmente quanto como casal. Porque isso pode ser uma das experiências mais ricas e satisfatórias da vida. Casais que se reconectam depois dos 50 frequentemente me dizem que a intimidade que descobrem nessa fase da vida é diferente e muitas vezes melhor do que tudo que experimentaram quando eram mais jovens. É uma intimidade que não se baseia
apenas na atração física, mas numa conexão profunda, numa compreensão mútua, numa história compartilhada. É a intimidade de quem já passou por tempestades juntos e sobreviveu, de quem conhece os defeitos do outro e ama mesmo assim, de quem tem a segurança que vem da maturidade e pode se entregar completamente sem medo do julgamento. Teresa e João, casados há 32 anos, me contaram como redescobriram a paixão aos 54 e 57 anos, respectivamente. Foi como nos conhecer de novo. Teresa me disse: nós éramos pessoas diferentes quando nos casamos. Depois dos filhos, das crises, das alegrias, dos desafios, nós nos tornamos pessoas mais profundas, mais interessantes. E quando paramos para realmente nos ver novamente, foi como nos apaixonar pela segunda vez. E João completou: a Teresa aos 54 é muito mais fascinante do que a Teresa aos 24. Ela tem uma confiança, uma sabedoria, uma sensualidade que só vem com a experiência. E eu aprendi a valorizar coisas que não valorizava quando era jovem. Aprendi que intimidade verdadeira é muito mais do que atração física. Esse é o tipo de transformação que é possível quando duas pessoas maduras decidem investir na reconexão. Mas para chegar lá, você precisa começar consigo mesma. Precisa fazer aquele trabalho de autodescobrimento que estamos discutindo. E aqui vou te dar algumas sugestões práticas, algumas ações concretas que você pode começar a implementar hoje mesmo para iniciar essa jornada de volta para si mesma. Primeiro, crie rituais de autocuidado que sejam só seus. Pode ser um banho demorado com velas e música no final do dia. Pode ser uma caminhada matinal, onde você presta atenção na beleza ao seu redor. Pode ser 15 minutos de meditação, de leitura, de qualquer coisa que te conecte consigo mesma. O importante é que seja regular e que seja seu. Segundo, invista na sua aparência, mas da forma certa. Não estou falando de tentar parecer mais jovem ou seguir tendências que não combinam com você. Estou falando de encontrar o seu próprio estilo. As cores que realçam sua beleza natural, os cortes que te fazem sentir confiante. Estou falando de cuidar de si mesma como você cuidaria de algo precioso, porque você é preciosa. Terceiro, cultive interesses que te entusiasmam. Sempre quis aprender a pintar? Faça aulas de pintura. Sempre teve curiosidade sobre jardinagem? Comece um pequeno jardim. Sempre quis ler mais? Entre num clube de leitura. O importante é ter algo na sua vida que seja completamente seu. Algo que te faça brilhar os olhos quando você fala sobre isso. Quarto, reconecte-se com sua sensualidade de formas pequenas, mas significativas. Use perfumes que você ama. Vista lingeries bonitas mesmo quando ninguém vai ver. Dance sozinha na sala de casa, coma devagar, saboreando cada garfada. Toque texturas agradáveis, ouça música que te emociona. Permita-se sentir prazer nas coisas simples da vida. Quinto, e talvez mais importante, comece a falar consigo mesma como falaria com sua melhor amiga. Pare com a crítica interna constante. Pare de focar no que você considera defeitos e comece a celebrar suas qualidades. Você é dura demais consigo mesma há anos. É hora de ser gentil. E enquanto você faz esse trabalho interno, enquanto se reconecta consigo mesma, algo interessante vai começar a acontecer. Você vai parar de buscar validação externa. Vai parar de precisar que seu marido te faça sentir bonita, desejável, valiosa, porque você vai saber com certeza que é tudo isso e muito mais. E quando isso acontece, quando você para de buscar desesperadamente a aprovação do outro e começa a irradiar autoconfiança genuína, você se torna magnética. Porque nada é mais atraente do que uma pessoa que se ama, se valoriza e se respeita. Mas aqui precisamos abordar um medo que talvez esteja rondando sua mente.
E se eu me transformar, me tornar mais confiante, mais interessante, mais viva e descobrir que meu casamento não me serve mais? E se essa nova versão de mim quiser coisas diferentes da vida? Minha querida, esse é um medo legítimo e eu não vou mentir para você. É uma possibilidade. Quando você cresce, quando evolui, quando se torna mais autêntica, às vezes você descobre incompatibilidades que antes estavam mascaradas pela acomodação. Mas saiba que mesmo se isso acontecer, você não terá perdido tempo ou energia. Você terá ganhado a coisa mais valiosa que existe. Você terá ganhado a si mesma. E uma mulher que se conhece, se valoriza e sabe o que quer, sempre encontra formas de ser feliz, seja dentro do casamento atual ou fora dele. Eu conheci Lúcia, uma mulher de 51 anos, que depois de um longo processo de autodescobrimento, percebeu que ela e o marido haviam se tornado pessoas muito diferentes. Eles tentaram, fizeram terapia de casal, conversaram muito, mas no final, perceberam que queriam coisas diferentes da vida, tinham valores diferentes, sonhos diferentes. Foi doloroso? Claro que foi. Mas sabe o que Lúcia me disse 6 meses depois da separação? Pela primeira vez em décadas, eu me sinto viva. Eu me sinto eu mesma. E isso não tem preço. Mas também conheci muitas outras mulheres cujo processo de autodescobrimento revigorou completamente seus casamentos. Como Mônica, que aos 53 anos começou a se valorizar mais e descobriu que seu marido estava apenas esperando um sinal de que ela queria ser reconquistada. Eu achei que ele não se interessava mais por mim, Mônica me contou. Mas descobri que ele achava que eu não me interessava mais por ele. Quando comecei a me cuidar melhor, a me vestir de forma mais feminina, a demonstrar que estava aberta à intimidade, ele reagiu imediatamente. Parece que estávamos 2 tímidos adolescentes esperando o outro tomar a iniciativa. O ponto é, você não pode prever qual será o resultado dessa jornada, mas pode ter certeza de que, qualquer que seja o resultado, será melhor do que viver. Essa vida apagada, essa existência no piloto automático que você está vivendo agora. Porque vou te contar um segredo. Você só tem uma vida. Uma. E ela já está mais da metade. Você realmente quer passar o resto dela se sentindo invisível, desvalorizada, insatisfeita? Você realmente quer chegar aos 70, 80 anos e se arrepender de não ter tido coragem de viver plenamente? Eu sei que mudança dá medo. Sei que é mais fácil ficar na zona de conforto, mesmo quando essa zona não é nada confortável. Sei que assumir a responsabilidade pela própria felicidade pode parecer assustador depois de tanto tempo colocando essa responsabilidade nas mãos dos outros. Mas aqui está o que eu aprendi conversando com centenas de mulheres ao longo dos anos. O arrependimento do que não fizemos sempre dói mais do que o desconforto do que fazemos. A dor da estagnação sempre é maior do que a dor do crescimento. E você, minha querida, você não nasceu para viver uma vida pequena. Você não nasceu para ser invisível, para ser apenas coadjuvante na própria história. Você nasceu para brilhar, para ser protagonista, para viver com intensidade e propósito. Então, como você vai começar? Como vai dar o primeiro passo nessa jornada de volta para si mesma? Comece hoje, comece agora. Olhe-se no espelho e, em vez de focar no que você não gosta, encontre uma coisa bonita em você. Pode ser seus olhos, pode ser seu sorriso, pode ser a forma como suas mãos contam histórias. Encontre uma coisa e aprecie, celebre. Depois faça uma coisa só para você. Pode ser pequena, comprar flores para colocar na mesa da cozinha, usar aquele perfume que está guardado há meses, ligar uma música que você ama e dançar por alguns minutos. Qualquer coisa que te faça lembrar que você é importante, que merece cuidado, que sua felicidade importa. E então, comece a planejar. Que mulher você quer ser aos 55, 60, 65 anos? Que experiências você quer ter?
Que versão de si mesma você quer apresentar ao mundo? Não limite seus sonhos pela sua idade. Não se coloque numa caixinha de mulher madura que vem com regras sobre o que você pode ou não pode fazer, ser, querer. Porque aqui está uma verdade libertadora. Não existem regras. Não existe manual de instruções para ser mulher depois dos 50. Você pode escrever sua própria história, definir seus próprios padrões, criar seu próprio caminho. Quer usar cores vibrantes? Use. Quer aprender algo novo? Aprenda. Quer viajar sozinha? Viaje. Quer se apaixonar de novo, seja pelo seu marido ou pela vida em geral? Se apaixone. Quer ser sensual, sedutora, magnética? Seja. E sobre ser magnética, sobre essa irresistibilidade que estamos falando desde o início, deixe-me te contar um último segredo. Ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Você não se torna irresistível comprando roupas novas ou fazendo procedimentos estéticos, embora essas coisas possam te ajudar a se sentir melhor consigo mesma. Você se torna irresistível quando para de se desculpar por existir e começa a celebrar sua existência, quando para de se esconder e começa a se mostrar, quando para de viver para agradar os outros e começa a viver para ser feliz. Uma mulher irresistível é aquela que ri alto, que expressa suas opiniões, que persegue seus sonhos. É aquela que não tem medo de tomar espaço, de ser vista, de ser ouvida. É aquela que vive com paixão, que se permite sentir profundamente, que abraça tanto as alegrias quanto as tristezas da vida. É aquela que olha para suas rugas e vê histórias, que olha para seus cabelos grisalhos e vê sabedoria, que olha para seu corpo maduro e vê força, resistência, beleza de um tipo diferente, mas não menos valiosa. É aquela que sabe que sua melhor fase pode muito bem estar começando agora, aos 50 e poucos anos, quando finalmente tem a coragem de ser autenticamente ela mesma. E quando você se torna essa mulher, e você pode se tornar, tenho certeza disso, você não vai precisar deixar seu marido enlouquecido. Ele vai enlouquecer naturalmente pela mulher fascinante que você se tornou. Ou, se ele não conseguir enxergar essa mulher extraordinária, outras pessoas conseguirão, e você saberá que merece ser vista, admirada, valorizada, porque no final das contas, minha querida, não se trata apenas de salvar seu casamento, se trata de salvar a si mesma, se trata de resgatar aquela mulher vibrante que se perdeu no meio de tantas responsabilidades, tantos papéis, tantas expectativas. Se trata de olhar no espelho e ver não apenas uma esposa, uma mãe, uma profissional, mas uma mulher completa, multifacetada, interessante. Uma mulher que tem sonhos próprios, opiniões próprias, desejos próprios. Uma mulher que não precisa de permissão de ninguém para ser feliz. E quando você se reencontrar com essa mulher, quando ela voltar a habitar plenamente seu corpo, sua mente, sua vida, você vai entender o que eu quis dizer desde o início. Aos 50 anos, você não está chegando ao fim de nada. Você está chegando ao começo da sua melhor fase, a fase em que você finalmente sabe quem é. A fase em que não tem mais tempo para relacionamentos superficiais, trabalhos que não te realizam, atividades que não te acrescentam. A fase em que cada escolha é consciente, cada momento é valorizado, cada experiência é vivida plenamente. A fase em que você não precisa mais tentar impressionar ninguém, porque finalmente impressionou a pessoa mais importante, você mesma. E uma mulher assim, uma mulher que se impressiona, que se valoriza, que se ama profundamente, ela é irresistível não apenas para os homens, mas para a vida toda. Oportunidades surgem para ela. Pessoas interessantes gravitam em sua direção. Experiências ricas se apresentam.
Porque quando você irradia autenticidade, confiança e alegria de viver, você atrai tudo que é bom na vida. Você se torna um imã para experiências positivas, relacionamentos saudáveis, oportunidades de crescimento. E se seu marido for inteligente, se ele tiver a sensibilidade de reconhecer a mulher extraordinária que tem em casa, ele vai querer fazer parte dessa nova fase da sua vida. Ele vai querer se reconectar, se redescobrir junto com você. Vocês dois podem muito bem estar no início da melhor fase do casamento de vocês. Mas se ele não conseguir ver, se ele estiver muito perdido em sua própria confusão para reconhecer o tesouro que tem ao lado, isso não diminui em nada o seu valor. Isso apenas significa que ele não está no mesmo momento de evolução que você, e você terá que decidir se quer esperá-lo alcançar ou se quer continuar sua jornada com ou sem ele. Qualquer que seja a sua decisão, ela será tomada a partir de um lugar de força, não de desespero. Será a decisão de uma mulher que se conhece, se valoriza e sabe exatamente o que merece da vida. E o que você merece, minha querida, é muito. Você merece ser vista, admirada, desejada. Você merece conversas interessantes, risos genuínos, momentos de intimidade verdadeira. Você merece se sentir viva, vibrante, apaixonada pela vida. Você merece despertar de manhã ansiosa pelo que o dia vai trazer, em vez de acordar já cansada só de pensar na rotina. Você merece se olhar no espelho e sorrir para a mulher que vê refletida ali. Você merece ocupar seu espaço no mundo com orgulho, sem se desculpar por existir. E tudo isso é possível. Tudo isso está ao seu alcance. Não é fácil. Não. É rápido, mas é possível. Milhares de mulheres já fizeram essa jornada antes de você. Você não está sozinha. Você não está inventando a roda. Você está simplesmente decidindo que merece mais da vida. Então me responda, você está pronta? Está pronta para parar de viver no piloto automático e assumir o controle da sua vida? Está pronta para trocar a versão apagada de si mesma pela versão vibrante, autêntica, irresistível que sempre existiu dentro de você? Está pronta para descobrir que seus melhores anos podem muito bem estar começando agora? Se a resposta for sim, se algo dentro do seu peito se mexeu enquanto você ouvia essas palavras, então você já deu o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o reconhecimento de que mudança é possível, necessária e bem-vinda. O segundo passo é a decisão. A decisão de que você vale a pena, de que sua felicidade importa, de que você merece viver plenamente independente da sua idade. E o terceiro passo é a ação. Pequenas ações consistentes que te reconectam consigo mesma e com a alegria de viver. Comece hoje. Comece agora. Não espere segunda-feira, não espere o ano que vem, não espere até que as condições sejam perfeitas. As condições nunca são perfeitas. A vida acontece no meio da imperfeição, no meio do caos, no meio das responsabilidades e compromissos. Mas sempre há espaço para pequenos momentos de autocuidado, pequenos gestos de amor próprio, pequenas escolhas que te aproximam da mulher que você quer ser. E se esse vídeo tocou seu coração, se essas palavras fizeram sentido para você, eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa mensagem com alguma mulher que também precisa se lembrar do próprio valor. Porque todas nós, em algum momento, esquecemos quão extraordinárias somos. Todas nós precisamos de lembretes de que merecemos ser felizes, de que nossa idade é uma vantagem, não uma desvantagem, de que nossos melhores anos podem estar apenas começando. Você não está sozinha nessa jornada. Existe uma comunidade inteira de mulheres redescobrindo o prazer de viver plenamente depois dos 50. Mulheres que estão provando que idade é apenas um número, que sensualidade não tem data de validade, que é possível, sim, se reinventar,
se redescobrir, se apaixonar de novo, pela vida, pelo parceiro, por si mesma. E você, minha querida, você faz parte dessa comunidade. Você é uma dessas mulheres extraordinárias que tem o poder de transformar não apenas sua própria vida, mas inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Então vá se olhar no espelho com carinho, vá fazer algo especial para si mesma, vá começar essa jornada de volta para a casa que é você mesma. E lembre-se, você não está tentando voltar a ser quem era, você está descobrindo quem sempre foi, por baixo de todos os papéis que assumiu, todas as expectativas que tentou atender, todas as versões de si mesma que criou para agradar os outros. A mulher autêntica que vive dentro de você, ela está esperando. Ela sempre esteve lá, paciente, confiante, sabendo que um dia você voltaria para casa, que um dia você se lembraria de quão extraordinária sempre foi. Esse dia é hoje. Esse momento é agora. Sua jornada de volta para si mesma, sua transformação em uma mulher irresistível e magnética, ela começa aqui, com essa decisão de se valorizar, se amar e viver plenamente. Bem-vinda de volta para casa, minha querida. Bem-vinda de volta para você mesma.